Então vamos lá. A lei de Kirchhoff das tensões, a gente vai abreviar como LKT. E a lei de Kirchhoff das correntes, LKC. Tá? Essa lei de Kirchhoff das tensões suponha que você tenha vários pontos de potencial aqui, né, no espaço. Né? Você tem esses pontos aqui. E esses pontos estabelecem tensões, né? Por exemplo, se eu pegar esse potencial menos essa diferença de potencial, que é uma tensão, né? Tensão nada mais é que uma diferença de potencial. Então, se eu pegar esse potencial menos essa tensão é 1, que é essa seta aqui, que é a nossa seta de característica de tensão. Se eu pegar esse ponto menos eu estabeleço uma seta de tensão que eu denominei de A8. E assim eu fiz para várias tensões aqui. Você poderia pegar essa daqui para cá também, né? E dar um nome a ela. Eu dei aqui vários nomes aqui para várias tensões que são diferenças de potencial entre pontos aqui. Tá? A lei de Kirchhoff das tensões, LKT, nos diz que se nós percorremos um circuito fechado, tá? Por exemplo, se a gente somar as tensões num circuito fechado, por exemplo, partindo desse ponto aqui, a gente vier aqui, depois nesse ponto, depois nesse, e chegar no mesmo ponto, fechando um percurso fechado, certo? Qualquer percurso fechado que você queira imaginar. Pode ser esse percurso mais externo aqui, esse. Você pode percorrer no sentido horário, certo? Ou no sentido anti-horário. Dos dois jeitos tem que dar 0 a soma das tensões. Então vamos percorrer esse percurso aqui. Como é que seria? Bom, E1 positivo, né? Porque está no sentido do percurso, E1, E8 também está mais E8, não é isso? Menos E9 está em sentido contrário ao percurso, mais E5. Então, E1 mais E8 menos E9 mais E5. Vamos pegar um outro percurso aqui. Ó, por exemplo, tem que ser um percurso fechado. Ele tem que começar num ponto e terminar nesse mesmo ponto. Tá? Então, vamos percorrer assim, por exemplo, ó, E7 mais E8 menos E9 mais E10 mais E3 menos E4. É uma outra soma possível. E essa soma vai dar precisamente 0. Tá? Ah, mas se o valor de E7 for negativo? Não interessa. Né? Eu vou somar mais E7 aqui, por exemplo. Né? Menos E1, menos E5, mais... eu vou botar uma soma nesse triângulo aqui, por exemplo. Né? E2 mais E4 menos E3. Ah, mas se o valor de E3, né? Se E3 vale menos 6 volts, não tem problema. Vai ser E2 mais E4 menos E3. Quando você substituir o valor de E3 nessa equação, o menos vai cancelar com menos. Não interessa o valor, as tensões aqui são números reais. E você vai efetuar a soma das tensões no percurso fechado considerando o sentido da seta. Ele vai te dar o sinal na equação. Mas não obrigatoriamente essa soma de tensões tem que ser passando por cima dos fios, né, de circuitos, de um fio, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você tem um circuito, por exemplo, assim, você vai fazer essa tensão menos essa, né, menos essa, mais essa, por exemplo, com esses sentidos de tensão. Agora, eu poderia, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, o valor dessa tensão aqui, ó, que vai daqui até esse ponto, eu tenho essa tensão. Eu posso fazer essa soma aqui também. Ó. Por exemplo, menos essa tensão, mais essa tensão, mais essa seta aqui, até esse ponto. Eu também percorri um percurso fechado, mas não foi um circuito fechado. Né? Se eu fizer assim, eu estou percorrendo um circuito mesmo, com fios. Né? Aqui não, eu fui pelo espaço. Né? Eu não passei por nenhum condutor aqui, eu fiz uma soma. Mesma coisa aqui, eu poderia pegar essa tensão dessa fonte positiva, menos essa queda aqui, essa tensão, mais essa tensão. Essa soma também tem que dar 0. Ou posso fazer no sentido oposto, menos essa tensão aqui, mais essa tensão, menos a da fonte, é igual a 0. Tá? Então tem essa característica, a minha soma não obrigatoriamente precisa passar em cima
de condutores do circuito. Ela pode ser feita de pontos do circuito, desde que eu pule desses pontos, vá somando as tensões com seus sentidos certos das setas de tensão, que tem que dar zero. Tá? A lei de Kirchhoff das correntes é outra lei fundamental que nos diz o seguinte: se você tem um determinado nó, aí sim do circuito, e aqui você necessita obrigatoriamente que as correntes passem em condutores, né? Não vai ter uma corrente que vai vir pelo ar e vai entrar aqui, né? Ou vai sair daqui e vai para o além aqui, vai para um outro lugar que não seja um condutor. Não, aqui não tem jeito. A soma das correntes que chegam, aí você pode definir como a soma das que chegam é igual a zero ou das que saem igual a zero, mas desde que vocês tenham uma referência única. Então, se eu considerar que a corrente que chega no nó é positiva, então seria, por exemplo, I3 menos I4, que 4 está saindo, mais I2 está chegando, menos I5 está saindo e menos I1. Mas se eu quiser considerar como positivo o sentido da corrente saindo, então vamos escrever aqui a equação, né? Como é que ficaria então? Se eu considerar que a corrente chegando no nó é positiva, então daria I3 menos I4, que está saindo, menos I4, mais I2, menos I5, menos I1, que também está saindo. Então, menos I1. Isso aqui tem que dar zero. Agora, você concorda que se eu trocar todos os sinais dessa equação, ela continua sendo verdadeira? Claro, se eu multiplicar os dois lados por menos 1, seria trocar todos os sinais aqui. Menos, mais, né? Menos, mais e mais. É a mesma equação. Só que aqui é como se eu tivesse pensado o seguinte: toda corrente que sai do nó é positiva, e se chega no nó é negativa. Ó, veja bem, ó. Se ela chega no nó, está chegando em 3, então é negativo. Está saindo em 4, então nessa referência é positivo. Está chegando em 2, negativo. Está saindo em 5, positivo, e está saindo em 1, positivo. Por isso que tanto faz, desde que você considere na soma essa mesma convenção, esse ponto elétrico aqui, né, esse ponto de conexão, essa solda, digamos assim, esse ponto elétrico não pode absorver corrente, sumir com corrente e nem produzir corrente. Ele não é um gerador de corrente, ele não tem a fonte de corrente aqui, né? Então esse nó aqui, o fluxo líquido de corrente que nesse nó tem que ser nulo. Então, apenas com essa LKT e essa LKC, com essas duas leis, a gente consegue resolver circuitos de grande complexidade, né, e com relativa facilidade. Essas duas leis vão basear os dois métodos principais para se solucionar circuitos, que é o método das malhas e dos nós.